Olá, Papo Doro. Você sabe o que é burnout? Síndrome de burnout. Não é para qualquer um, mas hoje a população sofre muito e as empresas estão preocupadas com esse problema com os seus funcionários. Mas no serviço público, o problema é muito sério. Mas eu sempre trago um especialista para falar do assunto. Tomás, seja Olá, muito bem-vindo, garoto. Você sabe que você é de casa. valeu Marião. É de casa é o nome de um programa na televisão, né? Parece que sim. Mas a nossa casa Aqui é Papo Doro. aqui é Papo Doro. E está sempre aberto a você, porque você sempre tem sido muito produtivo nas suas entrevistas e as pessoas pedem que você volte. E eu faço questão que você volte sempre, porque sempre tem um problema para a gente discutir e as pessoas entenderem quais são os caminhos que deve ser tomado. Então, eu vou dar um exemplo. No Paraná, os professores, área de educação, tem 8.000 professores afastados. Isso é notícia, tá? Saiu no G1, saiu em outros lugares, afastados por problemas mentais. E um deles, o dos maiores, é a síndrome de burnout. O que é isso? Burnout, né? Esse termo da língua inglesa, que se fosse traduzir de uma maneira bruta assim, seria incandescendo, né? Pegando fogo vivo, feito um meteoro, né? Sabe a ideia do meteoro descendo na atmosfera da Terra Sim, e vai queimando. queimando totalmente, só que ele não para, né? A gravidade vem puxando ele e muitas vezes ele chega pulverizado já Exato. na terra mesmo, né? No solo. Então é uma ideia que a gente pode puxar dessa história do meteoro, né? Vai traçando uma rota, né? O profissional está numa rota que, junto com as relações, né? Corporativas, né? Institucionais, e também exigências também da corporação, da instituição e as exigências de si mesmo, né? É um conjunto de coisas, né? Traços de personalidade, né? Pessoas são mais vulneráveis, outras são menos. Vai incorporando um quadro ali que passa do estresse, né? A questão do estresse, né? Não é exatamente estar cansado, estar fadigado. Os estudos do comportamento emprestaram esse termo da física, do estudo da fadiga dos elementos, fadigas de materiais, né? A gente emprestou da engenharia E física. e física esse estresse, né? Essa fadiga, mas não é fadiga exatamente, é ajuste social, reajustes da sua performance, reajustes do seu desempenho, reajustes das suas habilidades sociais para estar enquadrado, estar dando resultado, buscar o resultado nas suas relações, no seu trabalho, nos seus estudos e mesmo nos seus envolvimentos sociais com as pessoas, né? Essa história, né, de reajuste e a dificuldade de se reajustar, né, de estar naquele outro papel, né, de regular, né, o comportamento, começa a ser um problema, porque não quer estar naquele lugar, não quer buscar mais aqueles resultados, não vê propósito no determinada forma de trabalho, nas operações de trabalho, nos processos de trabalho. E aí, claro, né? Se for entrar na questão do assédio moral, assédio sexual, pessoas sendo, de certa forma, desrespeitadas, né? De uma maneira não só assim, que é a questão do crime, né? Da desumanidade, aí já está bem configurado, né? Que ali é um problema sério, que é um ambiente nocivo, hostil, né? Mas eu estou dizendo de violências psicológicas muitas vezes, né? Então pessoas são mais vulneráveis. Esse nível de estresse pode passar para essa graduação
que é a máxima, né? O burnout, que seria derretendo vivo, já está pegando fogo. Já está pegando E aí fogo. as doenças de fundo emocional vão aparecendo sem já muitas defesas, né? Não, vai diminuindo também as defesas, né? E aí o prejuízo de sistemas imunológicos, né? Do sistema Ou imunológico. seja, você pode chegar a adoecer fisicamente se esse processo se aprofundar. Tal como a depressão e outros aspectos, é isso? Nós vamos ver quadros, né, de humor deprimido, ou mesmo de uma ansiedade generalizada, né? Nós vamos ver esses quadros dentro do burnout. Isso é uma síndrome, né? Como você havia lembrado anteriormente. Eu tenho conversado com alguns professores e eu ouço, né, eu continuo ministrando aula, e eu digo hoje, infelizmente, porque o governo do estado de São Paulo está conseguindo acabar com a qualidade das escolas públicas, infelizmente. E foi o mesmo secretário que eu citei, ele foi secretário do Paraná, e o resultado está sendo esse. Mas é incrível como a questão de ensino não é pauta nenhuma para governo nenhum, né? Não é. É impressionante. É impressionante. Impressionante. E eu conversando com professores que falam, Mário, eu estou com medo de vir para a escola. Medo. Medo. Outros, eu levanto pela manhã e quando eu tenho que vir para cá, eu venho com raiva. E aí eu falei, bom, está na hora da gente conversar a respeito disso com quem? Com o Tomás, tá certo? Porque isso está atingindo, já não é mais distante, está atingindo a sua própria casa, o seu próprio trabalho, e isso eu acho assim aviltante. Hoje existe um processo de punição aos professores baseado em apenas acusações intempestivas e não honestas. Então, se o aluno não gosta do professor, ele faz uma reclamação, o professor recebe um memorando dizendo que ele tem que cumprir as regras e etc, etc, e tem que assinar, e ele está ali naquele momento sendo assediado moralmente. E isso acontece hoje em todas as escolas. Os diretores estão sendo assediados pelas diretorias de ensino e, ao mesmo tempo, a Secretaria de Educação está fazendo isso com todos nós. E é uma pena, porque você vê profissionais que sempre se dedicaram com carinho, amor, sofrendo esse tipo de coisa. Como combater isso? É dar porrada no diretor? É enfrentar de alguma forma? Ou isso talvez seja uma preparação interna? Me ajude. Primeiramente, há pessoas que poderiam vir aqui falar com muito mais propriedade que eu sobre todos esses assuntos variados que falamos aqui. Eu, na minha humildade, venho para tentar esclarecer alguma coisa, né? Mas você fez aí colocações e finaliza com essa pergunta, né? O que fazer para enfrentar tudo isso, né? Tem aí a NR1, né, que surgiu bem forte esse ano aqui. Ela tem, não são questões só de segurança ergonométricos, né, como a NR17, né, que trata mais as coisas da ergonomia, para a segurança do trabalho, né? Então, cuidado como senta, cuidado como anda, cuidado como, né, apoio. Para lesões devido a movimentos repetitivos, né, efeitos laborais, né, de doenças ocupacionais, né. Mas a NR1 trouxe essa questão da saúde mental e é um compromisso dos empregadores e dos empregados, da corporação e de quem está atuando, né, nessa corporação, nessa empresa, nessa instituição, né. As condições nocivas, né, que muitos ambientes de trabalho proporcionam, muitas vezes organizados, tem nada aqui de questões químicas, né, questões físicas, barulho,
não necessariamente prejuízos, né? Se bem que em escola, às vezes tem um barulho ensurdecedor, né? Tem, e uma falta de segurança pessoal terrível. Eu já atendi algumas pessoas trabalhando no ensino que, tipo, não aguento mais esse barulho, né? Mas, ainda assim, há recursos, né? Que podem diminuir um pouco esses efeitos, esses impactos. A questão dos assédios morais, né? Você coloca assim, né? Recebendo um memorando e tal. Receber críticas sem problema, né? Sem problemas. Embora tem algumas pessoas, como eu falei, tem um perfil de personalidade bem sensível a críticas. Sim. Né? Podem Sim. já por si só. A questão é o fundamento dessas críticas, né? Sim. O fundamento dessas reclamações, né? Dessas queixas. Está fundamentado no quê, né? As questões hierárquicas dentro da escola são inevitáveis, né? Eu acho que foi se perdendo essa ideia da hierarquia, né? Diretoria de ensino, direção de escola, professores, alunos, né? E aí é um retrato, uma reprodução, né? Um reflexo do social também, né? As condições que vivemos dentro da sociedade, né? Essa dialética que a escola vive, né, com a sociedade é imperativo, né? Desde lá dos gregos antigos, quando a gente tem essa ideia de escola que a gente tem hoje, né? Ela é o reflexo da sociedade, a sociedade é o reflexo para a escola. Sim. O que tem dentro da escola é a sociedade, né? Como combater isso, né? É um combate geral, não é um combate dentro da escola, né? Uma ideia de que a gente precisa fazer uma mudança de forma geral, né? No nosso mundo, né? Essa história. Mas o problema é intrínseco da educação, no estado de São Paulo, em outros estados também, mas também no serviço público. O funcionário público sofre muito isso, no geral. Essa vontade de ter poder e mandar nos outros, isso é uma coisa que é inerente do ser humano e, infelizmente, ele não aprende que não é bem por aí, que o diálogo tudo seria a solução. Agora, as pessoas, é minha opinião, as pessoas precisariam se preparar mais, estudar mais para poder combater isso. Porque as pessoas se sentem perdidas e sem conhecimento. E sem conhecimento é complicado. Eu fico muito indignado em ver avaliações de pessoas que não têm a mesma competência que eu e têm o direito de me avaliar. Isso é uma situação que eu considero assim repugnante. Quem é você para me avaliar? Eu começo a questionar isso. Depois que eu fiz 70 anos, eu sou um pensador. E o que eu já passei na minha vida, e poderia ter chegado a uma síndrome de burnout, foi muita coisa. Mas eu estou aqui inteiro, ainda, tá certo? Mas eu já passo a não aceitar e reajo a esse tipo de coisa. Mas eu sempre reajo na escrita. Quando vem uma reclamação, aí eu sento, elaboro um texto bem elaborado, e aí eu coloco o português clássico, porque 90% das pessoas não sabem nem entender as palavras que eu coloco, infelizmente. E aí você está sendo julgado, o julgamento sempre, por pessoas imbecilizadas, tentando mostrar o poderzinho que não existe. Você concorda comigo? Em partes faz um sentido, né? A competência na questão da avaliação, e aí também tem que buscar, ao mesmo tempo, ou até um pouquinho antes, o pessoal que vai cuidar, então, né? Você avaliou negativamente, então o que você vai fazer em relação a isso, né? Vai jogar o pacote no seu colo e falar, ó, você está avaliado negativamente. Faça alguma coisa.
Não é bem assim. Não. É? Direciona, por favor. Direciona, né? Dá estrutura, recursos, né? Estabelece hierarquias. Eu mando até aqui, ponto. Né? Eu tenho essa capacidade de tomar decisões, ponto. E aí, eu acho que acho não, tenho certeza, um dos grandes ofensas, muitas vezes, você está falando aí de pessoas do funcionalismo público, professores, começamos a falar especificamente, né? Perdeu essa autoridade, então você não tem a segurança, então dá medo, dá raiva de ir para a escola. Perfeito. Né? Tudo isso tem que ser muito bem esclarecido, porque essa perda da autonomia em certas decisões, em certas atitudes, isso é muito ruim para o profissional. Né? A pessoa faz essa mesa aqui, né? E tem as ferramentas dela. Né? Você vai tirar as ferramentas de prumo, de esquadria, você tudo, tira as ferramentas para se dar uma boa aula. Né? Aí tira essas ferramentas, como é que ele vai alinhar essa mesa, né? Então, a mesma coisa o professor, como é que ele vai alinhar as ideias, o conteúdo programático, né? Se ele não tem a ferramenta de falar, fulano, você está fazendo muito barulho na minha aula, retire-se. E alguém vem buscar o aluno, sim, porque tem que se retirar, porque o professor tem essa autoridade. Né? É lógico que tudo isso aconteceu porque nós temos também histórias, mas eu acredito que era o que a gente escuta de minoria, não de maioria. Histórias de pessoas que abusaram dos seus cargos de professor. Sim, sim. Né? Teve. Mas é uma minoria. Mas é uma minoria. Aí, por e conta que ela dessas pode ser atitudes, coibida e corrigida. Por conta dessas atitudes que houve numa época, né? A gente está falando aqui de a maioria dos nossos telespectadores aí, acho que ainda tem ideia disso, né? Mas essa época antes de 1988, 85, né? Um período em que pessoas que tinham autoridade muitas vezes tinham mais facilidade de abusar dessa autoridade. Exato. E aí alguns professores abusavam, tanto de criança, professora que batia, né, de forma abusiva. Né? E era uma regra. Né? E aí o que começou a acontecer? Um raciocínio de tipo, precisamos tirar, o professor não pode ter essa identidade, mas ele tem que ter autoridade, mas não essa identidade. Enfim, foram tirando também capacidades de tomar decisões, né? Por conta de histórias nefastas, né? Horríveis, sem dúvida nenhuma. Mas o poder público nunca foi competente para coibir nada disso e nunca foi competente para direcionar isso de uma forma diferente. Eles buscam autores aí, nem autores conhecidos aqui no Brasil, para poder fazer uma análise, eu chamo de análise, não sei se a palavra seria correta, mas é simbiótica, uma análise superficial e que acreditam que as pessoas vão entender. Está muito difícil, está complicado. Mas olha, como sempre você é uma pessoa que está aqui e sempre nos ajuda, eu tenho certeza que os professores vão ver essa entrevista e vão concordar ou não, mas vão entender o processo que está se passando. Tomás, você aqui é sempre bem-vindo, a casa é sua e principalmente o seu conhecimento, a sua estrutura como um psicólogo tem ajudado muita gente. E, olha, podem procurar o Tomás. Ele é fera. Ele ajuda você nas suas síndromes e outras coisas que você vai precisar. Vou dar de presente para você os melhores poemas que escrevi para você. Silvio de Jean é um poeta e empresário, faz parte da ASES e ele nos trouxe esses poemas que são muito, muito edificantes. Então esse é o meu presente para você hoje e eu espero que você leia, mas não guarde, leia e passe isso para alguém depois, tá bom? Ok. Essa é não precisa fazer biblioteca. Maravilha. Você precisa só disseminar. É um poeta fantástico.
Você Muito escreveu obrigado. muito, hein? Mais Obrigado uma você. vez. Até o próximo programa.